Bom dia, amados do Senhor. Estamos aqui, o privilégio mais essa manhã. E Ele é o Senhor dos Exércitos. Senhor dos Exércitos é o seu nome. Eu escolhi o texto hoje de 2 Coríntios 4:4, que diz assim: o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Esse texto ele é bastante propício para esses dias em que nós estamos, né? Hoje é sexta-feira, muita gente viajando para as praias, outros se preparando para a folia do carnaval e outros ainda bem-aventurados que vão, né, para os retiros para se dedicar ao estudo da palavra de Deus, para ter um tempo especial na presença do Senhor. Não é verdade? Bom, o Deus deste século, ele cegou o entendimento dos incrédulos. Essa é a única explicação que nós temos para o carnaval. O que é o carnaval? O que é o carnaval? Não tem muita explicação, né? As pessoas, elas, durante 6 dias, elas acham que elas estão livres para pecar, né? Livres para dar lugar às obras da carne. E nós sabemos que as obras da carne, quem se entrega às obras da carne somente colhe morte, sofrimento, tristeza, dor. E as pessoas vão de uma maneira cega, né? Por meio da folia, nós só vemos violência, né? Muita violência agora sendo liberada no meio dos blocos, muita bebedeira. Só coisas das quais, né, quando a gente vem para Jesus, a gente se envergonha, né, se um dia participou do carnaval. Mas para nós que temos um pouco de conhecimento espiritual, nós sabemos o porquê do carnaval, né? Na verdade, esses festivais, eles são renovação de pacto das pessoas, né, da nação, porque o Brasil inteiro para o carnaval. É uma renovação de pacto com as trevas. Eu vivi um tempo ali na Índia, no Nepal, e é impressionante a quantidade de festivais que eles promovem. No Nepal, praticamente todos os dias você vai ver esses festivais acontecendo, que nada mais é do que o fortalecimento de pactos. E o carnaval é um fortalecimento de pacto com as pombagiras, né, com os demônios que governam na área da carne. A gente sabe de notícias dos adoradores de Satanás nos Estados Unidos. Muitos testemunhos, inclusive, são dados de mulheres que elas se engravidam para quando chega o Halloween, a festa, né, do Halloween, elas sacrificam os seus bebês para Satanás. Quem acompanhou essa série na Record, Os 10 Mandamentos, tem uma parte onde Jetro, né, ele vai parar no meio de uma cultura, me parece que os midianitas, e a caminho de chegar ali naquele povo, eles veem, né, uma estátua enorme e as crianças sendo sacrificadas a Baal, sacrificadas a Mamon, sacrificadas, os pais oferecendo seus filhos, né, como uma honra, como se fosse uma honra, né?
como se fosse um privilégio, eles sacrificarem os seus filhos àquela deidade. Coisa assim que só pode ser fruto realmente de uma grande cegueira, né? Mas no nosso carnaval aqui no Brasil, o que acontece? As mulheres, elas bebem, elas se entregam ao sexo livre, e daí a 9 meses nós vamos ver o fruto, né? O fruto disso, o fruto desse festival, dessa festa, que são bebês. Muitos deles não vão chegar aos 9 meses, porque assim que elas se veem grávidas, o que elas fazem? Elas abortam o bebê. E isso nada mais é do que um oferecimento dessa criança a demônios. Então é terrível essa época do ano. Eu até tinha me esquecido, eu não tinha me dado conta de que estava, né, para acontecer o carnaval esses dias, porque o que a gente tem que fazer? Intensificar as nossas intercessões, intensificar as nossas orações, repreender todos esses espíritos de acidente nas estradas, né? Porque toda horda de demônios, eles se sentem fortalecidas, porque as pessoas, elas estão se entregando ao pecado de uma maneira coletiva, Então é necessário que a igreja também coletivamente levante um clamor, né? Repreendendo esses espíritos de morte, esses espíritos de prostituição. Nós temos que nos levantar e falar: Senhor, perdoa a nossa nação, Senhor, por se entregar à lascívia, ao pecado, à bebedice. Senhor, tem misericórdia do Brasil, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Faz com que este pacto, né, não aconteça mais. Nós não concordamos com esta aliança com as trevas. A nossa aliança é com a luz, a nossa aliança é com Jesus Cristo, o nosso Senhor. E nós temos que oferecer essa nação mais e mais ao senhorio de Jesus Cristo, que Ele possa vir para reinar, porque a humanidade, né, ela está sendo entregue a demônios por causa dessa cegueira. O Deus deste século, Ele promove essa cegueira. Mas nós podemos clamar ao Senhor como o cego de Jericó clamou, né? Senhor, que eu veja, Senhor, que essas pessoas tenham a venda arrancada dos seus olhos, que elas possam cair em si, que elas possam ver a besteira, o horror que elas estão fazendo com as próprias vidas. E que Deus se compadeça, que Deus tenha misericórdia do Brasil. Senhor, nós te pedimos, Senhor, que os teus anjos sejam liberados, ó Deus, que esses demônios, Senhor, sejam enfraquecidos, que eles não consigam alcançar o propósito que eles têm de destruição das vidas nesse dia, Senhor, nesses dias, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos e nos levantamos, ó Deus, nos levantamos contra este festival, Pai, e te pedimos, Senhor, não leve em conta, Senhor, este pecado deles. Eles não sabem o que fazem, Senhor. Eles estão mergulhados em trevas. Mas nós clamamos por salvação, Senhor. Nós clamamos por libertação, Senhor, do nosso povo, Pai. Ouve a nossa voz, Senhor. Como igreja do Senhor, nós nos levantamos, Senhor, para proclamar que o Brasil será uma nação santa. Santa, que as festas que serão celebradas, elas serão celebradas festas ao Senhor, que é o único digno de receber toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Nós temos que levantar ainda mais o nome do Senhor nesses dias. Eu quero agradecer você, ouvinte, que tem nos acompanhado, e eu quero pedir que você esteja nos sustentando nas suas orações, amém? Agradecer o pessoal que está conosco no Facebook, a Diana Gomes assistindo. Oi, Diana, paz do Senhor. É uma intercessora valente, Diana, que tem caminhado conosco.
a Sirlene Zafiro também, o Washington, né? Eles têm nos sustentado em oração e isso é muito precioso. Dr. Júlio Lousada, participando do programa através do Facebook, ele mandou uma mensagem: nós estamos em guerra, precisamos entender isto realmente. Eu concordo, doutor Júlio, concordo e assina embaixo. Nosso Deus, ele é o Senhor dos exércitos. E nós precisamos levantar um exército de intercessores na nossa cidade. Nós precisamos, né? Eu tenho convidado vocês terça-feira, à 13h, nós estamos fielmente reunidos para clamar ao Senhor, para nos mover em guerra, em batalha. Né? Ontem também à noite eu estive com um grupo de intercessão clamando ao Senhor e o Espírito de Deus, ele se moveu em gemidos, como que agonizasse, como algo assim muito terrível, que nós entendemos, né, que tinha a ver com o carnaval, né? Tinha a ver com essa liberação no mundo espiritual. Mas nós estávamos ali pela graça de Deus e o Espírito do Senhor nos conduziu naqueles sons, naqueles gemidos e ficamos ali nos movendo, né? Sabendo que o Espírito de Deus ora através de nós e quando Ele ora, a vitória é garantida. O clamor com Márcia Martins. Hoje pela manhã eu estava ouvindo algo que me chamou a atenção. Vocês sabiam que a cada 40 segundos, veja bem, o que é 40 segundos? Vamos dizer meio minuto. Uma pessoa se mata no mundo. Essas estatísticas, elas não são muito divulgadas, né? Porque quando eles começam a divulgar que as pessoas estão se matando, isso promove, incentiva ainda mais a que pessoas suicidem, a que pessoas se matem, né? E a maioria é por causa de depressão. Muitas vezes a depressão causada por deficiência química no organismo. Isso é um dado interessante, né? A gente sabe que as pessoas se matam também pela ausência, né, do Espírito de Deus nela, pela ausência de uma vida, né, de comunhão com Jesus. Mas também a deficiência química leva a pessoa a um descontrole, né, que ela acaba ficando tão deprimida que ela acaba tirando a própria vida. O alimento é para o corpo e nós temos o alimento que é para a alma, que é para o espírito. E uma coisa está muito, muito interligada na outra. Jesus, ele é o nosso melhor alimento, né? Jesus é a árvore da vida. Quando nos alimentamos de Jesus Cristo, nós estamos nos alimentando da verdadeira vida. Não é verdade? Eu tenho por hábito ceiar nas minhas manhãs e como eu não tenho pessoas para ceiar comigo, hoje, de maneira tão especial, eu convidei Jesus que se assentasse comigo e ceiasse comigo.
que ele pudesse cear comigo, que ele pudesse dividir, né, o corpo e o sangue dele, que ele pudesse estar ministrando. A palavra de Deus em João diz assim: quem se alimenta de mim, por mim, viverá. Então nós temos que nos alimentar de Jesus, nós temos que nos alimentar da palavra de Deus a cada manhã. E essa própria palavra, né, o Espírito do Senhor, Ele mesmo, Ele vai te orientar como você deve cuidar do seu corpo físico. Porque esse corpo físico, ele é a habitação do Espírito de Deus. Então, esse corpo não nos pertence mais. Nós temos que cuidar dele como um lugar santo, um lugar da habitação de Deus. A palavra é clara, ela diz que quando recebemos Jesus como Senhor e Salvador, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles vêm e habitam em nós, né? E é interessante que quando Deus quer ilustrar o pecado de Adão e Eva, o que aconteceu? Eles comeram da árvore do bem e do mal. Uma comida que ela teve um efeito imediato no corpo deles, né? Eles ficaram, né, desnudos ali no corpo, na alma e no espírito, né? Porque o alimento que Deus provia para eles ali no jardim, ele era um alimento completo, um alimento que saciava o corpo, a alma e o espírito. Não há como você dissociar uma coisa da outra. Quando Jesus, né, ele quer ser lembrado, ele vai ser lembrado pela ceia, né, pelo partir do pão e o beber do vinho. E se nós olharmos em toda a Bíblia, eu já fiz um estudo muito interessante, um dia desse eu posso compartilhar com vocês, como cada dispensação na Bíblia vai apontar para um tipo de alimentação diferente. Então, quando o povo estava no deserto, ele era alimentado pelo maná. O maná devia ser um alimento tremendo, perfeito, fantástico, né? Além do sabor, que era, né, sabor de mel, era algo para se apreciar ao paladar. Você imagina, olha, Moisés, ele viveu 120 anos e a vista dele sequer escureceu. Depois nós vamos ver lá na frente, né, no livro de Josué, Caleb falou, olha, quando eu fui espiar a terra prometida, eu tinha 40 anos de idade. Agora eu estou com 85. Ele estava falando isso com Josué. Agora eu estou com 85 anos. E eu quero que você entregue em minhas mãos a promessa que eu recebi através do servo de Deus, Moisés. Porque Moisés disse que eu receberia, né, o Monte Hebron por herança, e agora eu quero tomar posse da minha herança. Veja bem, Caleb tinha 85 anos de idade, ele falou, olha, eu estou tão forte quanto quando eu tinha 40 anos de idade, e eu quero subir e eu vou lutar contra os gigantes que ocupam aquela terra. E ela vai ser minha. E ele subiu contra os gigantes, e ele venceu, e ele tomou posse da promessa dele aos 85 anos de idade. E eu estava comentando isso com minha irmã, falei, puxa vida, que alimento tremendo, completo era o maná. Tanto que quando eles rejeitaram, né, a dieta proposta por Deus, eles queriam carne, né, eles queriam carne para alimentar carne, né, com cordonizes. E eles comeram tanto, e eles comeram sem controle, né? Na verdade, eles comeram sem controle, porque quando você está entregue à carne, você não tem controle de coisa alguma. E eles comeram tantas cordonizes que eles, né, adoeceram, né? Milhares morreram por causa daquelas cordonizes, porque estavam no deserto, né? Um clima quente, e eles comeram carne demais, o organismo deles não estava ali apropriado, preparado para aquilo, porque eles estavam, né, quando Deus tirou do Egito, Deus curou todas as doenças, eles saíram curados do Egito, e Deus foi alimentando com maná, um alimento perfeito. E com isso eles tinham uma saúde, né? Eles tinham uma longevidade que é de se admirar. E hoje, o que está acontecendo? O que está acontecendo? A população está toda doente, as pessoas estão todas doentes, morrendo, né, do coração,
morrendo de câncer, morrendo de diabetes, porque eu fiquei chocada do tempo que eu passei na China, na Índia, eles quase não consomem açúcar. Quando eu voltei para o Brasil, o meu paladar, ele estava diferente. E aí eu falei, gente, o brasileiro é uma loucura a quantidade de açúcar que a gente coloca no café, que coloca nos doces. O consumo de açúcar e de sal aqui no Brasil é altíssimo. Então você vê as pessoas todas com pressão alta, com diabetes, fruto de uma alimentação errada, né? Adão e Eva escolheram ali a árvore do bem e do mal. Você olha para uma Coca-Cola, parece algo delicioso, né? Mas o que está escondido ali? Aquilo é a aparência, ela vai envenenar o seu corpo. E a gente acha que pode comer qualquer coisa que te apetece, né? Nós estamos fazendo como Eva, olhou para o fruto lá proibido e ela começou ali a admirar e olhar e falou, uau, parece tão delicioso, parece tão gostoso. E ela foi e comeu. E o resultado foi destruição, corpo, alma e espírito, né? Então, nós, povo de Deus, nós precisamos ser sábios. Nós temos que tomar uma decisão com relação à questão da alimentação. Temos que tomar, por quê? Porque aqui está dizendo que as pessoas estão se matando por deficiências químicas no corpo delas. Mas quem é que está promovendo o envenenamento da nossa alimentação? É claro que Satanás está por trás disso. É claro que o diabo está envenenando os alimentos com hormônios. Olha, a alteração na questão sexual, né? Como que os hormônios na carne do frango e todas as coisas, né? Os alimentos transgênicos, o diabo ele está promovendo uma mutação através dos alimentos totalmente contaminados que nós estamos consumindo. Aí você vai me dizer, mas não tem como evitar. Bom, é claro que nós podemos minimizar. Claro que podemos minimizar. Eu estava aguardando o ônibus, eu venho para cá de ônibus, que ele passa bem em frente da minha casa, eu já estou ali no horário certinho, num instantinho eu estou aqui na rádio. E o ponto de ônibus é justamente em frente, uma padaria. E enquanto eu estava ali, eu vi um rapaz jovem, ele estava lanchando, né, 9 e pouca da manhã, 9 horas da manhã. Né, o organismo dele estava ali, né, despertando, pedindo uma vitamina, alguma coisa boa. E ele estava com uma latinha de Coca-Cola que ele abriu e como que chama aquele salgado assim, um enrolado que tem queijo e presunto dentro, que é uma fritura. Eu esqueci o nome daquilo ali. Era isso que ele estava comendo alguma coisa morta, ele estava envenenando o organismo dele. Não tinha nada de verde, não tinha nada de fruta, não tinha nada de vitamina, né? E as pessoas, elas fazem isso assim, o paladar tá gostoso e tudo bem, né? Ele tá jovem ali agora, mas e as consequências? Nós colhemos consequências. Obrigado, o Washington me ajudou aqui no Facebook. Cigarrete, isso mesmo. Você vê que um cigarrete, você comendo ou você fumando, é a mesma porcaria para o seu organismo, né? Então, nós precisamos atentar para a questão da alimentação, porque isso é uma estratégia do inimigo para destruir o povo de Deus. É uma estratégia para nos destruir. Então, nós precisamos atentar para isso, nós precisamos mudar os nossos hábitos alimentares, né? Comer guiados pelo Espírito de Deus e não pela nossa carne, não pelos apetites da carne. Isso é uma decisão difícil, isso é complicado, eu sei que é, mas faz parte da nossa santificação. Eu lembro de um caso de um homem que um homem ímpio, né? Ele ficou perdido no meio do nada. E ele ficou 40 dias só tomando água da montanha, água da mina. E depois ele conta uma experiência assim que os sentidos dele foram todos aguçados. Inclusive ele se aproximou de Deus, porque ele olhava as plantas
elas tinham uma cor viva como nunca tinha visto antes. Todos os sentidos dele foram aguçados e ele começou a ver beleza onde antes ele estava cego para aquela beleza. Porque quando nós intoxicamos o nosso organismo, nós fechamos, né, a nossa sensibilidade. Da mesma maneira acontece quando nós comemos com os olhos, né, alimentamos a nossa alma com toxinas. Eu vigio muito, muito nisso. E eu fico muito brava quando eu resolvo ver algum filme, alguma coisa que eu pensei que fosse ser edificante, que fosse ser bom. De repente está lá uma cena, né, uma cena de violência ou uma cena de sexo. Coisas que eu sei que vão atrapalhar a minha santificação, que vão sujar a minha alma, que vão atrapalhar a minha vida de oração. E eu mudo aquilo imediatamente, mas muitas vezes ainda me dá trabalho, né, arrancar aquele registro da minha mente. Quando eu dobro o joelho para orar, tá lá, eu tenho que pedir perdão a Deus, eu tenho que limpar com o sangue de Jesus. Então nós temos que cuidar da nossa santificação no corpo, na alma, vigiando tudo que você consome com os seus olhos, né? Jó desviava os olhos dele para não pecar contra o Senhor. Então, o nosso caminho de santificação, ele é difícil, nós estamos em meio a um mundo contaminado, né? Mas nós temos que vigiar corpo, alma e espírito. Procurar alimentar o nosso espírito com a palavra de Deus, com adoração, com tempo de intercessão diante do Senhor, né? O jejum, ele é também muito apropriado, até mesmo para limpar o teu organismo. Então, eu quero incentivar você, né? Claro que você não vai se contaminar no carnaval, de forma alguma, né? Você não vai ouvir músicas que contaminem os teus ouvidos, porque eu acordo de manhã, normalmente o Espírito de Deus, ele está lá, né, na ponta lá da agulha já tocando um louvor. Eu acordo com algum louvor na minha mente. É algo assim espontâneo. Quando eu vejo, está ali o louvor, eu estou cantando, né, está fluindo aquela adoração. Claro também que você não vai ficar vendo os desfiles de escola de samba, porque isso não vai te edificar em nada, né? Vamos vigiar. O tempo que você vai gastar em frente a uma televisão se contaminando, você pode ir lá, dobrar os seus joelhos e clamar a Deus que haja salvação, que venha o reino de Deus. Nós precisamos muita oração para que a obra de evangelização mundial ela seja concluída, para que as vidas sejam arrancadas das trevas para a luz do Senhor. Amém? Gente, a música tá muito boa, tá bom? Mas depois vocês escutam mais música, porque conforme eu prometi, eu quero compartilhar com vocês sobre a questão dos refugiados. Eu já falei aqui anteriormente que eu adotei uma família de refugiados, né? Que eles são originários de Ruanda e eles estiveram por 5 anos em Uganda, né? Foram recebidos, né, acolhidos pelo governo de Uganda, foram protegidos
Mas depois desse período, o pessoal de Ruanda mandou esses assassinos profissionais, né? Eles encontraram essa mulher, que nós vamos chamar de Maria, né? Ela já estava, inclusive, viúva porque haviam matado o esposo dela. Levaram e mataram o esposo dela, né? Porque ele era filho, né, de um ex-político, então ele foi morto e ela ficou viúva com os 2 filhos. Se eu voltar um pouco atrás na história dessa mulher, vamos voltar um pouco atrás, né? Um dia eu vou contar todo o testemunho dela para vocês. Mas ela viveu no tempo daquele grande massacre, porque Ruanda existem 2 etnias que lutam pelo poder, né? Agora me fugiu, talvez depois eu lembre o nome, é os Tutsi e os Hutus, isso. Tutsi e os Hutus. Nessa época, quem estava no poder eram os Hutus. E um grupo de Hutus rebeldes que estavam em outro país, eles vieram para tomar o poder de volta, né? Embora que os Hutus já estivessem ali no poder, eles vieram para se vingar dos Tutsi. E eles, então, mataram. Foram durante, me parece que foram 100 dias. Eles mataram 70% da população Tutsi de Ruanda. O equivalente a 20% de toda a população. Foi um massacre horroroso, algo terrível. Tem um filme que conta isso, chama Um Hotel em Ruanda, se você quiser ver. E os médicos no hospital matavam seus pacientes, os professores matavam os alunos na escola. Foi assim uma carnificina, algo terrível. E essa mulher, Maria, ela era uma jovem, estava longe da família, numa escola, num internato, e ela quase foi morta nessa escola. Ela escapou por providência de Deus, mas ela ficou totalmente em estado de choque. E ela acabou sendo levada para um local de segurança da ONU. E só depois de 6 meses ela conseguiu retornar para ver o que tinha acontecido com a família dela. A mãe dela era uma crente fiel, né? E ela tinha 2 outros irmãos na faixa de 25, 28 anos de idade. O pai era um homem importante no governo de Ruanda, estava refugiado já. Quase toda a vida dele ele teve que ser refugiado, mas ele era um crente fiel também. Quando ela retornou, ela soube, eles haviam violentado a mãe dela na frente dos filhos, uma crente fiel, violentaram a mulher, mataram os filhos e queimaram tudo, queimaram a casa, tudo, e ela voltou, ela não tinha mais nada. Mas Deus, na misericórdia dele, né, providenciou, dentro de 1 ano, ela estava casada com este homem, filho de um ex-ministro, e ficou casada com ele, 10 anos, ela não tinha mais ninguém, né? Ela só tinha ele mesmo. A maioria dos parentes foram todos massacrados, embora que ela mesma não era uma Tutsi pura, ela era, né, o pai e a mãe, um era Tutsi, outro era Hutu, mas mesmo assim, todo mundo que parecesse ser um Tutsi, eles estavam matando. E ela então tinha refeito a vida com este homem. Eles um dia foram lá, levaram ele embora e mataram. E ela teve que fugir com os filhos para sobreviver. E depois desses 5 anos encontraram ela no país vizinho, ali asilada, né? Pediu asilo político. E quase mataram ela, de tanto bater. Fizeram horrores com ela e deixaram amarrada a uma árvore por 3 dias. Mais uma vez, nós vemos o milagre de Deus na vida de Maria, quando uma mulher encontrou ela ali no meio da mata e ela foi levada para o hospital, sobreviveu, fugiu com os 2 filhos para a Índia. Tinha poucos meses que ela tinha chegado na Índia, ela chegou na capital, mas estava muito caro sobreviver na capital, ela não conseguia, então ela se deslocou para uma cidade mais no interior. Foi quando eu os encontrei. Porque eu fui dar assistência àqueles pastores, eu estava na capital, com o ministério na capital, e eu fui dar assistência àqueles pastores que estavam mais lá no campo. E na casa onde eu fui recebida, no quarto onde eu ia dormir, era o local onde eles estavam fazendo a pequena reunião de intercessão deles. Maria, os filhos e alguns outros africanos. E
foram ali 10 dias apenas de convivência. E o Senhor criou esse vínculo que quando eu deixei a Índia e fui para o Nepal, nós continuamos mantendo esse contato. Inclusive, a primeira vez que ela me viu ali, o Senhor já tinha falado para ela, essa minha serva, ela vai te ajudar. E quando eu estava no Nepal, ela derramou água fervendo no corpo, ela teve queimaduras horríveis. E ela não tinha dinheiro para se tratar, quase teve uma infecção generalizada. Ela não pôde se internar, ela tinha que ficar indo e voltando do hospital, andando aqueles rickshaw, que é uma coisa muito dolorosa que foi para ela. E a única pessoa que Deus levantou para socorrê-la naquele momento fui eu, que estava ali no Nepal e com grande dificuldade consegui mandar dinheiro para ela. Por quê? Porque o Nepal ele é extremamente pobre e vai permanecer assim se continuar, né, nessa mentalidade que eles têm. Por quê? Porque a Western Union envia dinheiro para outros países, né, em todos os lugares. Mensalmente, eu vou pelo menos 2 vezes, vou às vezes 3 vezes na Western Union, porque eu envio parte do sustento para Maria, né? Outra parte do sustento dela eu consegui com alguns amigos nos Estados Unidos. Nós estamos aí nessa batalha, porque já são 6 anos que eu estou, né, sustentando essa família. Eu vou na Western Union para mandar, né, no dia 5 para o sustento da escola do Projeto Asra, lá em Sanjay Camp, no Mazdur Camp é dia 5 e no Sanjay Camp é dia 20. Então eu estou sempre lá no Western Union. Mas lá no Nepal eu só consegui enviar esse dinheiro para socorrê-la, toda lá, né, com a queimadura, através de uma amiga lá no Nepal, a Pramita, uma amiga maravilhosa que eu fiz lá no Nepal, oro por ela até hoje, eu creio que ela também por mim. E então, através do nome dela, nós conseguimos, através da conta bancária dela, eu consegui enviar esse dinheiro para socorrer a Maria, né? Eu toda hora quase falo o nome dela, porque todos conhecem e o nome dela está sempre na minha boca. E ela se transformou ali na Índia, numa intercessora maravilhosa, uma conselheira. Ela tinha uma comunidade muito grande de estudantes africanos ali. Ela era assim, a mãe de todos esses estudantes africanos. Ela que cuidava deles espiritualmente. Um ficava doente, ia para o hospital. Mas até hoje ela está ali. Só que a comunidade africana hoje ali é muito reduzida por causa de perseguição que aconteceu, né? Então ela ainda está ali com um pezinho nos Estados Unidos, né? O processo dela já está no final. Orem para que a Maria possa ser, né, transferida para os Estados Unidos com seus filhos, porque não existe qualquer condição de sobrevivência na Índia, né? O Senhor teve que me usar e aqueles que me ajudaram e ainda me ajudam, né, para que ela pudesse sobreviver ali. Nós estamos ali com Raimundo dos Anjos, entrou no Facebook. Olá, Raimundo, é um prazer ter você conosco aqui. Bom, então, ela é uma refugiada, Maria é uma refugiada. E se o Senhor não tivesse me usado, pela misericórdia dele, ela com os filhos não teriam sobrevivido. Estariam esmolando nas ruas, não sei como, né? O que aconteceria. E a partir daí, a minha atenção se voltou para a questão dos refugiados, mesmo porque agora os noticiários, eles têm trazido, né, de uma maneira mais intensa a questão dos refugiados. E eu falei para vocês que eu conversei agora, esses dias, né, com o pastor José Prado, e ele me passou dados sobre a questão dos refugiados, né, como está a política brasileira com relação a isso. Saiu uma reportagem no G1 falando que o número foi recorde de solicitações de refúgio no Brasil em 2017. Mas não é como parece. E ele vem explicando, né, o que foi que aconteceu. Foram, em 2017, 33.965, quer dizer, quase 34 mil solicitações de refúgio. É um recorde, mas isso aconteceu por causa da Venezuela, tá? Porque, na verdade, os pedidos recebidos em 2014 e 2015 foi quase o mesmo número de pedidos. Então, ele vai explicando, né?
o que chama atenção mesmo é a queda expressiva de mais de 60% de solicitações que aconteceu em 2015. 2015, 60% a menos de solicitações, né, com relação a 2016. E qual a explicação? Foi uma política velada do atual governo brasileiro de barrar os possíveis pedidos de refúgio lá da sua origem. Por exemplo, por conta da guerra, um cidadão sírio em 2013 até 2015, ele tinha o seu pedido de visto recebido, analisado e deferido em cerca de 20 dias ou menos. Isso de 2013 a 2015. Hoje, somente para agendar e entregar os papéis no consulado lá em Beirute, a pessoa tem que enfrentar 6 meses de espera e depois mais 2 meses para receber a resposta, que pode ser negativa. Isso para um país em guerra. Imagine para os outros países como está a situação. Para quem não sabe, ainda há uma guerra na Síria, com bombas, cercos, mortes de civis. Pessoas nessas condições, elas não podem esperar 8 meses para ter seu pedido de visto considerado, né? Isso teria que ser revisto urgentemente. Então, esse número recorde de solicitações em 2017, ele só é recorde por conta da crise generalizada na Venezuela, ok? A Venezuela foi responsável por mais de 52% das solicitações. Por ser um país com o qual nós temos fronteiras, as pessoas podem entrar no Brasil, acessar o posto da Polícia Federal, solicitar o refúgio sem necessitar de nenhum visto no consulado. E isso levanta uma outra questão. A demora do governo brasileiro em assumir uma postura política clara condena, né, as ações do governo venezuelano. Ela precisaria condenar, né, essas ações e tomar uma postura política e criar um programa sério de acolhimento aqui no Brasil, para que as pessoas não fiquem à mercê, mendigando nos faróis, dormindo nas ruas, nas praças. Mas ainda, se nada for feito, em breve nós vamos ter ondas de venezuelanos sendo enviados para o sul do país. As prefeituras do norte vão enviar eles para o sul sem a menor coordenação, planejamento, né, como aconteceu com os haitianos em 2015. Eu posso falar isso para vocês porque eu estive ali na Venezuela 2 vezes. E da segunda vez, eu fui por terra, tá? E através ali, eu fui em Manaus, né? Foram 37 dias numa viagem missionária e que eu terminei essa viagem na Venezuela. E depois fui retornando, né? Passei um tempo em Pacaraima. Pacaraima faz limite com a Venezuela, né? Roraima, né? Você tem a cidade ali, o estado de Roraima, você tem Pacaraima, que é a cidade que está na fronteira. E eu fui recebida ali por um casal de pastores, né? A pastora Tânia estava ali, estão fazendo um trabalho maravilhoso, ela e o esposo. E, inclusive, eles acolheram alguns venezuelanos, nós convivemos ali com toda essa problemática. Eu vi as filas, né, filas de caminhão abastecendo ali. É toda uma problemática. Os venezuelanos atravessaram, todas as lojinhas foram transformadas em locais de vender arroz, de vender feijão, né, e eles vinham, né, e iam embora assentados sobre, né, nos caminhãozinhos, assentados sobre os sacos de arroz, de feijão. Olha, a cidade assim, abarrotada de venezuelanos, né? Depois, quando fui para Roraima também, encontrei outros que estavam indo para Roraima para conseguir trabalho, para conseguir enviar algum dinheiro para que as suas famílias pudessem sobreviver. Então, uma verdadeira bagunça, né? Ninguém tomando providência, ninguém socorrendo, né? Pacaraima se acabou, né? O comércio, os moradores, né? Foi uma verdadeira invasão por falta, né, de um posicionamento do governo brasileiro, claro, com relação às políticas, né, de imigração para refugiados. Então, este número recorde é muito, mas muito pequeno se comparado com o número mundial de refugiados. O número mundial de refugiados é 65 milhões, tá? O Brasil poderia ter uma capacidade de absorção muito grande, né, desses refugiados, porque nós somos 180 milhões de brasileiros. Países menores têm recebido esses refugiados, bem menores, Quênia, Uganda, Paquistão, Bangladesh. Eles estão recebendo milhões de refugiados que estão todos amontoados nos campos, né? Depois nós vamos continuar falando, meu horário passa muito rápido,
Mas eu estou aqui com esses dados já dias para passar para vocês os grandes campos de refugiados no mundo, onde é que estão os refugiados e em quais condições eles estão. Bom, nós temos que orar para que o Senhor, né, que é o Deus que transforma todo o mal em bem, que Ele não se deixa vencer do mal, mas Ele vence o mal com o bem. Que Ele possa transformar toda esta miséria humana, né? Todo esse deslocamento dessas pessoas que deixam tudo para trás, perdem tudo, só não perdem a vida, elas saem somente para salvar as próprias vidas. Né? Você imagina, você se coloca no lugar de uma pessoa dessas, que o Espírito de Deus vai encontrar lugar no teu coração para interceder. Como o caso de Maria, né? Que se não fosse o Senhor tocar no meu coração, me levantar, como Deus ia cumprir os planos que Ele tem para a vida dela, para a vida desses meninos. São meninos maravilhosos, adoradores do Senhor. E Deus os preservou, porque encontrou um lugarzinho no meu coração, que Ele também possa encontrar um lugar no seu, para que você me ajude, né, a sustentar a Francisca. Me ajude com o Projeto Ázara. O Projeto Ázara, quero agradecer, né, embora meu tempo está esgotando, a irmã Sheila entrou em contato conosco. Ela quer, né, os marcadores de Bíblia com os dados do projeto para divulgar na igreja dela. E ela vai organizar uma reunião com as pessoas que têm o coração cheio de compaixão de Deus para alcançar as nações, pessoas que têm visão de reino, que querem apressar a volta do Senhor Jesus. Ela vai fazer essa pequena reunião para que possamos estar ali falando sobre o projeto. Me convidou para falar sobre o projeto na igreja dela. Se você quiser, estou aberta aí a compartilhar sobre o projeto. Né? Eu recebi um convite há um tempo, eu fui na comunidade, me perdoem agora, não estou lembrando muito bem o nome da comunidade. Quando eu fui falar do coração de Deus para essas crianças, quando eu fui compartilhar do projeto, o Espírito do Senhor, Ele veio sobre mim e eu comecei a chorar convulsivamente. O choro do Espírito por essas crianças que estão ali na Índia. O Senhor deseja alcançar essas crianças para Ele. O Senhor deseja alcançar essas comunidades para Ele. E eu estou desafiando você como Sheila, né? Entra no meu WhatsApp, 99195-9489, o prefixo 32, 99195, como é que é? 9195-9489, ok? Nós estamos abertos a compartilhar essa visão dos povos com vocês, ok? Bom, Senhor, que o Senhor possa tocar agora nos corações, abrir a visão do teu povo, Senhor. Porque não é todo aquele que diz Senhor, Senhor, que entra no reino dos céus, mas aquele que faz, Senhor, aquele que faz a tua vontade. Faz de nós, Senhor, mordomos fiéis, Senhor. Faz de nós canais para a expansão do teu reino nessa terra, Senhor. Nós temos que alcançar a nossa geração para ti, ó Deus. Senhor, agradecemos pela Rádio Impacto. Conserva, Senhor, este local, Senhor, para que a visão possa ser passada. Deus, que os irmãos possam ter sido alimentados nessa manhã. Eu te agradeço, Jesus, porque a cada manhã que eu venho nesse estúdio, o Senhor tem multiplicado nas minhas mãos o pão e o peixe, o pequenino pão e o pequenino peixe que eu trago, Senhor. O Senhor tem multiplicado, Senhor. O Senhor tem ungido para abençoar o teu povo nesta cidade, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, obrigada, Pai, porque o Senhor faz infinitamente mais do que nós pedimos, imaginamos ou pensamos. Fica com a bênção do Senhor, ok? Faz contato conosco. O meu telefone é 991959489, porque eu quero, né, ver essa cidade envolvida realmente com a visão que Deus tem para que nós possamos realizar juntos, levantando um grupo de guerreiros, de intercessores poderosos no Senhor para marchar com o nosso Senhor, porque Ele é o Senhor dos exércitos. E não se esqueça de estar intercedendo intensivamente nesses dias, que o povo vai estar na folia,
mas nós vamos estar no joelho, em nome de Jesus, ok? Fica na paz do Senhor. Ok, mas